Boa noite a todos, meus irmãos. É com muita alegria que nesse momento nós estamos aqui e queremos, assim, através desses instantes, buscar nos confraternizar e nos aproximar de todos. Desejo que todos estejam bem em suas casas, exercitando um pouco daquilo que a gente aprendeu durante muito tempo nas nossas reuniões de estudo, no ESD, no EAD, nas reuniões públicas, nas infinitas palestras que nós assistimos ao vivo, ouvimos, Ouvimos pelo WhatsApp, pelo YouTube. Esse é o nosso momento, meus irmãos, como espíritas, que estamos sendo colocados à prova, tudo aquilo que nós aprendemos. Então, para aquele que está nervoso, angustiado, eu desejo que lembre das lições do Mestre Jesus. Lembre-se de tudo aquilo que nós, como eu disse, em fim das palestras, estudos e livros, nós lemos. Essa é a hora de nós colocarmos tudo isso no nosso dia a dia. Estamos nas nossas casas, é uma situação diferente para todos nós, mas nós, de alguma maneira, temos preparo para passar por esses momentos. Temos condição. Devemos buscar sempre a lembrança dos nossos irmãos, espíritos mais elevados, que sempre nos trouxeram lições importantíssimas. Que tenhamos paz, que tenhamos temperança nas nossas relações. Estamos com aqueles companheiros de longa data junto a nós, debaixo do mesmo teto durante muitas horas. Mas, volto a dizer, nós temos condições e preparo para estarmos passando por isso. E necessidade também. O nosso tema de hoje, eu peço perdão, porque é a primeira vez que a gente está fazendo um estudo assim com vídeo, então a gente pode cometer algumas falhas, mas perdoem desde já. O nosso estudo de hoje, durante alguns minutos, nós vamos traçar alguns comentários a respeito dos milagres de Jesus, buscando entender sobre esses milagres, um pouco dessa dinâmica da figura de Jesus e realmente se existem esses milagres ou não. Então, assim, o nosso primeiro comentário, que nós vamos iniciar as nossas reflexões, é a respeito dessa ideia de milagre. Será que o milagre existe? Da forma com que nós sempre concebemos? Porque a forma com que nós concebemos é sempre algo assim extraordinário, algo que está fora das leis da natureza, está fora das leis de Deus. É algo que se realiza num determinado momento. É uma excepcionalidade. A gente às vezes busca as palavras para melhorar o nosso raciocínio. Os milagres, eles são uma excepcionalidade. Eles não são a regra. Os milagres acontecem na nossa visão, naquele momento, ou para uma situação factual que nós estejamos passando. Quantos de nós não gostaria de um milagre agora, de que pudéssemos amanhã acordar com um sol lindo e tudo isso já tivesse passado, todo esse processo? Mas será que isso está na lei de Deus? Será que essa dinâmica que nós às vezes tanto desejamos humanamente, elas pertencem à lei de Deus? Será que, voltando a esse momento que nós estamos passando, será que esse momento não está na dinâmica de Deus? Não faz parte dos seus desígnios para nós, espíritos em processo de evolução? Então, voltando aos milagres, eles são sempre coisas inexplicáveis. Elas aconteceram num determinado momento e não houve uma explicação da ciência e aceita-se como sendo algo inexplicável. A palavra milagre ela tem origem na língua latina,
ela se remonta a uma palavra que miraculum, né? Que tem como conceito, né? Ser algo, um acontecimento extraordinário, fora do comum e que não se explica pelas leis da natureza. Eu separei um trechinho aqui do livro dos médiuns, que é muito interessante. Essa colocação está no capítulo 2, item 7, para vocês depois em casa poderem ler o capítulo todo e refletir sobre esse trechinho que eu estou tirando, que diz assim: isso dizem alguns críticos, é porque o homem, em todos os tempos, teve amor ao maravilhoso. Olha que coisa interessante, já buscando um pouco das nossas características, né? Teve amor ao maravilhoso. Mas o que é o maravilhoso, segundo vós? É aquilo que é sobrenatural. E que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza. Então conheceis tão bem essas leis que podeis marcar limites ao poder de Deus. Olha que reflexão interessante, meus irmãos. Percebam essa reflexão. Será que nós temos condição, no nosso atual estágio de conhecimento intelectual, né, nosso estágio evolutivo, nós temos condição de delimitar toda a forma, né, e potência de atuação de Deus? Nós conhecemos todas as leis, nós não conhecemos nem a ciência. Nós não temos conhecimento de tudo que acontece, nós pesquisamos, nós temos pesquisas maravilhosas, tanto no campo micro, né, onde a gente busca o elemento que deu origem a toda a matéria, que eles vivem lá pesquisando, né, já deram um nome, mas se descobrir um corpo, provavelmente deve ter alguma coisa ainda menor do que isso. Quanto às pesquisas no campo macro, mas será que nós já conhecemos tudo? Nós ainda sofremos das doenças simplórias? Nós não conhecemos o nosso corpo? Então, como é que nós podemos delegar a algo que nós não conhecemos como sendo algo fora das leis de Deus? Ou seja, um milagre. Como é que nós podemos caracterizar isso? O nosso desconhecimento, pelo nosso desconhecimento, melhor, né? Nós acabamos caracterizando isso ao longo da nossa jornada, né? Nós acabamos caracterizando ou tomando a conta de milagre, de maravilhoso, de algo espetacular, né? Quando, na verdade, os milagres são, né, os ditos milagres, melhor dizendo, né, eles são parte da lei de Deus, que nós não conhecemos, que nós não temos ideia. E aí, no passado, né, nós éramos muito mais simplórios, em encarnações passadas, né, nós éramos muito mais simplórios, homens brutos e com pouco conhecimento, se comparado ao nosso conhecimento de hoje. Então, o que nós, como nós não tínhamos uma explicação, nós dávamos o nome de maravilhoso, de fantástico, sem, muitas das vezes, buscar uma explicação. Para muitos, basta ainda hoje que se diga, não, aquilo ali é uma obra de Deus, aquilo ali foi Deus quem quis, ou Deus quer e Ele pode. Realmente, Deus pode tudo. Mas será que Ele se daria ao trabalho de criar leis imutáveis, perfeitas, e a sua vontade, ao seu bel prazer, para atender ao pedido, né, a pedidos excepcionais nossos? Ele iria deixar de lado essas leis apenas para nos atender? Um exemplo fora do comum, né? A gente sabe que tudo que nós estamos passando é um processo. E como processo tem o antes, até se instalar, e para terminar, há um processo para ele terminar. Então, isso está dentro da lei de Deus. Esse caminhar, né?
Então, será que Deus, de uma hora para outra, iria modificar todo esse processo das suas leis apenas porque alguém pediu? Será que Deus, na sua dinâmica, modifica essas leis para atender a apenas um? Vamos refletir, meus irmãos. As leis de Deus são imutáveis. Nós sempre tivemos essa tendência, né, ao espetaculoso, ao sobrenatural, né? E quando, na verdade, eu volto a dizer, tudo isso está dentro da dinâmica divina, está dentro das leis de Deus. Há uns anos atrás, quando houve esse tsunami, nós estávamos lá no EAD 1, né, e eu falei assim, isso tá na dinâmica de Deus. Deus tem conhecimento do que está acontecendo. É um processo. É um processo. Então, Jesus mesmo dizia, né? Nada acontece sem que o Pai o saiba. Não há uma folhinha que caia sem que Deus saiba que essa folhinha caiu, né? Então, no nosso momento atual, que nós possamos, desde já, abandonar essa ideia de sobrenatural, de milagre, né? Abandonar esses conceitos primários que nós temos e nos incorporar cada vez mais, né, a sermos parte da criação, a sermos filhos de Deus, co-criadores, compreendendo melhor as suas leis, buscando colaborar com a providência divina. Vamos falar um pouquinho de Jesus, né? Jesus, no Livro dos Espíritos, né, tem uma resposta assim que eu penso que ela resume tudo aquilo que a gente tivesse que dizer dele, né, que ele é o quê? Né? É o espírito mais elevado que já encarnou no nosso planeta. Como espírito elevado, né, Jesus, além de todos os aspectos morais, num nível que nós desconhecemos, o conhecimento técnico, a ciência, Jesus domina. Então, aí a gente fica pensando assim, quando Jesus vai e cura um cego, quando Jesus vai ao encontro de Lázaro, né, e pede para que ele se levante, será que tudo isso foi milagre, gente? Quando ele curou os leprosos, né? Quando ele curou a mulher hemorrágica, será que tudo isso foi milagre? Ou será que Jesus, com o conhecimento da ciência, aliado ao seu maravilhoso magnetismo que envolve a todos nós, se hoje nós estamos sentindo conforto, daqui a pouquinho a gente faz a oração, né, das 18 horas, junto com os irmãos da casa, e nós nos sentimos confortados, é porque Jesus está presente. O seu magnetismo envolve a todos nós, envolve o nosso planeta. Então, será que uma alma, né, com uma superioridade moral, uma condição intelectual diferenciada e um magnetismo absurdo, né, que a gente não tem condição de dar assim uma explicação simples, será que Jesus não teria condição de produzir estes fenômenos, né, estes ditos milagres? Muitos, né? Alguns a gente já tem uma compreensão. No caso de Lázaro, Lázaro sofria de um mal, Lázaro sofria de catalepsia. Só que naquela época, alguém, a ciência, a medicina daquela época, sabia o que era catalepsia? Não. Mas Jesus, com seu conhecimento, tinha a ciência
e ele se aproxima, né? E usando também do seu magnetismo pessoal, vai lá e auxilia o irmão a se desvencilhar do processo em que ele se encontrava. O caso da mulher hemorrágica, que Jesus era um pulsar, né, de energias positivas. A mulher vai, se dirige a ele e toca, né, a própria história mostra, toca nas vestes de Jesus. E ela se cura. E ele diz assim: uma virtude saiu de mim. Possivelmente ele nem viu, né? Mas percebeu que alguém que necessitava o tocou, e aquilo que essa pessoa necessitava, junto com a sua própria fé, né, a curou. Então, assim, Jesus é um espírito superior. A sua superioridade em relação aos homens não deriva das qualidades particulares do seu corpo, mas das qualidades do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu espírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Isso está na Gênese. A sua alma provavelmente não se achava, né, na mesma condição que aquelas almas naquele momento. Então Jesus, um espírito especial, como diz lá no Livro dos Espíritos, o mais perfeito em todas as potencialidades, não poderia, através do seu conhecimento e do seu magnetismo conjugado, produzir efeitos que até hoje para nós ainda são desconhecidos. Gente, é só nós pensarmos. Se eu riscasse um fósforo, né, na Idade Média, eu ia ser até condenado. E provavelmente eu ia para a fogueira. Por quê? Porque aquilo era um feito que não se pensava. Imagina, né, o nosso conhecimento tecnológico hoje, né, em tempos atrás. Nós seríamos considerados, né, bruxos ou divindades, porque nós conseguiríamos uma coisa que para nós hoje é natural, para o nosso conhecimento, nós produziríamos naquela época algo impensado. Então, assim, Jesus realizou milagres na acepção da palavra como nós sempre viemos compreendendo? Não. Os efeitos que Jesus realizou são efeitos que são, digamos assim, perfeitamente explicáveis no momento em que nós conheçamos a dinâmica deles. Nós temos um mau hábito como homens, né, de quando a gente não consegue uma explicação, a gente delega, né? A gente delega, é porque Deus quer, ou é um milagre, ou é algo inexplicado. E muitas das vezes nós não nos damos ao trabalho de ir à raiz, para poder tentar entender o porquê daquilo. Vou ler mais um apontamento que eu separei aqui. À época de Jesus, os milagres foram feitos para despertar as almas para a crença em Deus e nos espíritos. E eles abririam brechas, né? Ou seja, esse despertar abriria brechas nos corações a fim do evangelho poder ser implantado. Então, toda aquela espetaculosidade de Jesus também tinha um outro fim pedagógico. Tinha um fim pedagógico também. O Cristo, pela sua natureza superior, é um espírito que possui suas virtudes.
encontra-se no nível intelectual, moral e espiritual muitíssimo acima da humanidade. Então, com a tarefa que ele próprio se deu, né, de vir junto a nós para fortalecer a ideia do Deus único e mudar, porque Jesus muda a face da humanidade, meus irmãos. O Evangelho do Cristo modifica a face da humanidade, não mais o olho por olho e o dente por dente, que até então vigorava. A partir de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, amar ao seu inimigo, perdoar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu acho até interessante, né, porque a história coloca assim, A, C e DC, antes de Cristo, depois de Cristo, mas isso está certo. Antes de Cristo, né, nós éramos mais bárbaros. Não é que nós tenhamos abandonado a barbárie nos dias de hoje. Ainda há irmãos com comportamentos e atitudes muito ruins. Mas Jesus veio semear na fonte, né, que ele é de água viva, ele veio semear e irrigar nós, os solos áridos, para que nos nossos corações brote a semente do Evangelho, brote a semente do amor. Então, sempre ratificando, Jesus, à luz de um pensamento mais racional, não produziu milagres, fenômenos que sejam fora das leis de Deus. Jesus produziu fenômenos que ele tem conhecimento e domina. Fenômenos aonde ele associou a matéria bruta ao seu magnetismo. E aí ele pôde produzir fenômenos que aos nossos olhos ainda alguns são inexplicados, porque nós ainda não atingimos, né, a capacidade de compreender como se faz aquilo. Mas como ele próprio disse para nós, vós podeis ser o que sou e ainda mais. Então, meus irmãos, nesses breves instantes, nós, assim, que possamos refletir, né, nesses pensamentos, nessas poucas palavras, ainda um pouco atrapalhadas aqui com a produção desse vídeo, né? Mas que nós possamos refletir, e principalmente que possamos refletir no Cristo, que possamos refletir no seu amor, e que possamos, com essas reflexões, ganhar forças e energias para que nós possamos vencer o mundo, que nós possamos vencer a nós próprios, as nossas dificuldades, as nossas angústias. Volto a repetir o que eu disse no início do vídeo. Esse é o nosso momento. Nós passamos muito tempo estudando e chegou o momento das avaliações. E nós estamos sendo avaliados. Nós estamos sendo, né, nós estamos no momento da mudança dos paradigmas íntimos, na mudança dos nossos pensamentos. Cada dia é uma luta. Reflitam, meus irmãos. Nós estamos lutando pela nossa sobrevivência nessa vida, sim. Mas também por uma transformação. Cada dia é uma luta, cada momento uma reflexão. Que nós possamos passar por todos esses instantes juntos. E quando todo esse processo terminar, porque nada é infinito, que nós estejamos juntos, que nós estejamos fortalecidos, que nós estejamos lá no salão da nossa amada casa, orando num só pensamento. Que a paz de Jesus permaneça no coração de cada um de nós. Um abraço
e boa noite.